Ei, como vai vocês? Bom dia, meninas. Bom dia, todo mundo. Eu tô aqui já convidando os nossos amigos para entrar na nossa live. Hoje a nossa live vai ser maravilhosa, como tem sido todas as nossas lives. Você está gostando de participar das nossas lives? Está achando legal? Eu quero que você também chame mais um amigo. Sabe como que chama mais um amigo? A gente tem aí embaixo no seu Instagram ou em cima, não sei, depende de cada configuração, tem alguns sinais. Tem um sinal que parece um aviãozinho. Aí você clica nesse aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho, vai aparecer as pessoas que você conhece, que são seus amigos da lista de contato. Aí você manda o aviãozinho, clica em todos os azulzinhos lá com o nome dos seus amigos, para seus amigos virem participar da live com a gente. Assim, você está chamando quem você gosta para participar da nossa live, para conversar com a gente nessa manhã. Todas as quintas-feiras pela manhã nós estamos aqui, de 8 às 9, com assuntos relevantes, com assuntos referentes à família, à pessoa com deficiência, às mulheres, e a gente quer conversar com você. A gente está aberto também, se você tiver algum amigo que você acha que é uma mulher incrível, que você quer chamar para vir falar com a gente, pode chamar também. A gente gosta muito de conversar. E a outra forma também de você ajudar a gente, que aí você já não vai mais convidar só quem você conhece, você vai convidar todo mundo para vir para a live da AME. Sabe como que você faz? Assim, é bom que eu vou organizar aqui melhor a minha câmera. Olha, tem um coraçãozinho aí. Aí você clica lá no coração, bate no coração. E quando você clica no coração, o Instagram entende assim, gente, esse conteúdo que está sendo falado é maravilhoso e todo mundo deve conhecer. E aí o Instagram começa a mandar aleatório convite para as pessoas entrarem na nossa live. É assim que acontece. Hoje nós vamos conversar com a Iolene. Ela é uma atriz aqui mineira maravilhosa, ela é produtora teatral e ela tem um conteúdo maravilhoso. Ela é uma mulher incrível, uma mãe de pessoa com deficiência. O filho dela é autista, mas mesmo assim ela não deixou de ir lado a sua vida profissional, não deixou de ser uma mulher incrível. E hoje nós vamos ouvir o testemunho dela, a fala dela sobre quem ela é. A Cris já está aqui. Eu vou convidar a Cris para entrar e vou chamar também a Iolene para ela entrar aqui com a gente, para convidar as duas, para a gente já conversar o nosso bate-papo. E é o seguinte, eu tenho a Iolene lá na AME e eu não tenho a Iolene aqui nos Mulheres Incríveis. Eu sempre entrando com a câmera virada, peraí. Ai, bom dia! Bom dia, Tudo bem, Drica? tudo jóia. E E você, aí, como que está? tudo bem? Vamos começar mais uma live com uma mulher incrível que é a Iolene hoje, né? E é tão É, gostoso, assim, é tão prazeroso todas as manhãs que a gente está aqui reunida, né? Às quintas-feiras, de 8 às 9. A gente está entrando para conhecer uma mulher que é como a gente, que traz suas lutas diárias, suas batalhas diárias e vai superando os desafios da vida aí, nos encontros e desencontros com as pessoas, porque a vida não é feita só de doces e de facilidades, né? Não é assim para a gente, não é assim para ninguém. Então, como que a gente também vai encontrando recursos para superar as dificuldades, né, Drica? E é por isso que a gente é, está aqui, é com essa intenção que a gente possa compartilhar a vida como ela é, porque o real é o que é, e a gente tem que lidar com ele, né?
Então, não existe vida mágica, não existe vida perfeita, não existe vida que está ali nas historinhas dos livros, né, de contos de fada. O que tem é o real. E a gente precisa ir aprendendo a lidar com essas dificuldades, ir sentindo as emoções que fazem parte da vida, né? Todas as vezes que a gente lida com a exclusão, seja das nossas emoções, seja das pessoas, a gente está deixando de viver uma parte importante que nos integra, né? Então, é por isso que a gente está aqui com esse projeto das Mulheres Incríveis, para que a gente possa agregar conhecimento, emoções, é, experiência de vida, né? Então é isso. E aí a gente recebe a Iolene com muita alegria para contar para a gente das suas experiências, da sua vida. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, gente. Estava Bom eu aqui mais uma vez. Eu fico ansiosa, aí vocês entendem, né? Quando eu fico ansiosa, aí onde que eu entro? Como é que eu entro? O mais simples fica tão complicado. A ansiedade é desse jeito, né? É, Nossa, ela é assim, ela sabota a nossa vida. é verdade, Iolene. dia. Tá tudo bem também, né? A gente para, respira um pouquinho, né? E vai chegando, né? Esse lugar da. É muito interessante essa democracia que é a, a rede social. Eu acho ela muito democrática nesse sentido. Porque a gente pode voltar, a gente pode. Claro que você tem que saber o que você vai errar, mas tem coisas que a gente pode errar. É bem humana, eu acho, a E rede social. Esse lugar, não é? Essa plataforma? E aí, Ela depende. é, ela é, Mas aqui o que a gente quer trazer é justamente essa humanidade, né? Que a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que saber de tudo, porque tem um velho ditado que fala assim, ó, quem tem boca vai a Roma, né? Então a gente pode ir perguntando, a gente pode ir aprendendo durante o caminho, porque é assim que no real acontece, né? Ninguém chega pronto já com toda a teoria baixada, né? Então a gente vai aprendendo no percurso, né? Iolene, a gente vai aprendendo no percurso e a gente aprende, o ser humano, né, nós humanos aprendemos copiando os outros, vendo exemplos, e por isso que hoje a gente está aqui. A gente está aqui, convidamos você para contar o seu exemplo de vida, a sua trajetória e mostrar para as mães, mostrar para as mulheres, independente de ser mãe típica ou mãe atípica, o quanto uma mulher consegue construir um reinado, né? Um legado com segurança quando ela consegue olhar para os sentimentos dela e validar os sentimentos dela. Quando ela consegue olhar no espelho e dizer, vai lá e arrebenta do jeito que você é, sem precisar de tanta maquiagem, de tanta coisa que vai esconder a essência dela. Nós consideramos você uma mulher incrível porque você não tem medo de mostrar a sua essência, de mostrar você mesmo. E isso você muito contribui dizendo quanto a arte mudou a sua vida, quanto a arte muda o seu jeito de conviver com as pessoas, e o seu jeito de conviver com o emprego, o seu jeito de conviver com as adversidades. Quando a AME nasceu, a AME é a Associação Mães que Informam, este é mais um projeto da AME em parceria com a nossa linda psicóloga Cris, e que nós estamos aqui validando as mulheres. A Cris Peretti é uma psicóloga de família, ela cuida deste entorno, e a AME, a proposta da AME é cuidar de quem cuida, é cuidar da família e tornar mais agradável a vivência em sociedade, porque a sociedade é feita de várias famílias. Então, nós estamos mostrando os modelos inumeráveis de famílias que nós temos e validando possibilidades. Então, a gente quer falar sobre isso hoje. A gente fala sobre isso toda quinta-feira pela manhã, contando a importância de cada configuração. E eu, quando a AME nasceu, eu falei, né, eu comecei a falar com as pessoas, meu
grupo de amigos são pessoas do teatro, um grande número, né? Eu namorei e convivi com atores, e aí eu Namorou com gosto meu muito. amigo, né, Drica? Namorou com meu É, amigo. isso. Eu gosto muito da arte, e aí, quando o João nasceu, eu fiquei pensando assim, como uma forma de eu entender essa história sem ser lendo esses livros, essas coisas que tá aqui no Instagram, no YouTube, no Yahoo, aqueles grupos, aquela confusão que deixa na cabeça da gente mais doida, porque, tipo assim, tá escrito lá, paralisia cerebral, morre com 1 minuto, vive a vida inteira e é o Einstein da vida aí. Onde que É. meu filho encaixa? Como que eu entro nesse lugar? Em qual lugar que eu aguento? Mas eu não vi ninguém dizendo assim, mãe, vem aqui que tem uma rede, uma pé na areia, água de coco para você. Não existia isso, só existia assim, tá, o mundo é ruim, as coisas vão ser terríveis. Mas, poxa, viver nesse ringue a vida inteira, até o ringue tem uma pausa no round. Os caras são treinados para a guerra e tem pausa no round. E aí eu falei, Deus, me arruma um lugar de pausa. E a arte foi muito importante nesse lugar de pausa, tanto que nós criamos o projeto da AME, que é para as mães irem, né? O Vale Night, que as mães vão ao teatro, vão ao cinema. A gente já foi vários grupos de mães ver suas peças. E Isso. essas coisas todas, onde que, com o lúdico, nós conseguimos modelar, pausar, dar um tempo de água de coco e pé na areia para a nossa história e voltar para o ringue de novo numa boa. Eu queria ouvir de você, e o microfone é todo seu, para você contar para a gente a sua trajetória, mulher e também como mãe. Olha, você falou, você abriu muito bem, Drica, e realmente eu já tive o prazer de ter vocês, né? Que foi muito bom quando chegam as mães e você vê o momento que é delas, assim, que é o momento que elas estão indo para ver um espetáculo para elas, porque é espetáculo que fala de mulher, né? Que é uma coisa que acontece na minha vida muito não planejada. Mas as coisas que não são planejadas, a Cris pode falar melhor do que eu, elas estão na nossa intuição e no nosso desejo. Então, quando eu falo de mulheres, quando vem esse tema e esse tema se torna o foco, não é algo que eu falo assim, eu vou fazer um espetáculo para mulheres. Não, é algo que acontece, e acontece por isso. Da mesma forma que você criou a AME, ela aconteceu por uma necessidade e um desejo. E a arte, quando eu coloquei assim, que vocês me perguntaram sobre o que a gente vai falar, é porque eu tenho quase certeza, não gosto de falar na certeza, porque é perigoso, né? Mas para mim, a arte é o que salva. A arte é o lugar que salva a humanidade. E salva do quê, gente? Mas do que a gente precisa ser salvo? Salva de várias coisas. Salva do cotidiano, do buraco, das diferenças, porque ela é o lugar da liberdade. Ontem até uma professora foi brincar comigo, que ela tem uma criança pequenininha, um fofo. Ela falou, Yolene, me ajuda a trabalhar arte com meu filho para... ela quis dizer assim, para enquadrar ele, para colocar limite nele. Eu falei, não vai dar não, porque a arte é sem limite. Mas o sem limite, ela falou, não, vou mudar, só para canalizar a energia dele. Eu falei, isso é ótimo, porque é o sem limite, mas que tem a disciplina. Não se faz arte sem disciplina. Não se vive arte sem disciplina. Você vai assistir um filme, tem horário de começar o filme, você vai assistir um espetáculo. Não é verdade? Você ouve a música, ela tem um início e um fim. Isso é disciplina. E é nisso que nos torna pessoas civilizadas. E essa civilização, dentro das deficiências, ela é fundamental, gente. Ela é fundamental que nós nos tornemos mais civilizados, mais organizados, para a gente viver uma sociedade
onde todos são tratados iguais, sendo todos diferentes, né? Violência. E o Você está trazendo essa questão da arte, né, como uma forma de expressão, como uma forma de liberdade. Ontem à noite eu estava aqui com a minha menina e ela falou assim: ai, mãe, olha, tem um livro de poesia aqui, vamos ler juntas? O livro tem Nossa, só 220 páginas, vamos ler. Aí, vamos ler, filha. E começamos a ler um livrinho. A gente não sabia por onde ele ia caminhar. O livro se chama A Princesa que Salva a Si Mesma, né? E à medida que a gente ia lendo, que a gente estava achando que ia ser um livrinho até de certo ponto de fadas, assim, né? Uma desconstrução dos contos. E é a história de uma menina que teve uma mãe alcoolista, que é irmã suicida, e que ela foi perdendo vários parentes, e como é que ela foi se construindo e se encontrando para salvar-se das suas dores, sem fazer como as outras pessoas da família fizeram, através da arte, através da escrita. Então, ela diz que ela é uma menina feita de papéis e tintas. nossa, que lindo. E então, olha que lindo e que delicadeza, né? E quando eu fico pensando em vários personagens, às vezes trágicos, às vezes cômicos, que são personagens e partes nossas que vivem aqui, né? E que a arte permite a gente identificar, a gente sentir junto, né? Eu tenho visto que as pessoas estão dizendo assim, eu não tenho paciência mais de assistir filme. Por quê? Filme provoca emoções, as pessoas não querem mais sentir, não tem uma dificuldade de se identificar com o outro, de criar empatia. Nós estamos vivendo num mundo tão violento, tão invasivo, tão cruel, e o quanto que a arte conecta, o quanto que a arte permite essa verbalização e a expressão de emoções que, se a gente guarda, vai se transformando nisso aí que a gente está vendo, né? Então, assim, quando Exatamente. você traz essa fala, me tocou, assim, profundamente sobre como a gente não tem mais permitido se tocar nessa ordem do sensível, né? Mas ao mesmo tempo, quando alguém fala não tenho mais paciência, eu também penso, Cris, que talvez esteja faltando uma mudança mesmo nas linguagens e no como abordar. Porque é isso que você falou, já está tão violento, já está tão agressivo, e sempre foi, mas eu acho que hoje existe uma reação a várias conquistas que a gente alcançou, né? Quer dizer, hoje existe uma coisa que é inadmissível, que às vezes as pessoas nem sabem que elas são. Muitas vezes as pessoas não sabem que elas são racistas, elas não têm consciência. Que elas são preconceituosas, que elas são capacitistas. Capacitismo é uma palavra que sei lá quanto tempo tem, Drica, deve ter uns 2 anos que a gente usa essa palavra. As pessoas nem sabem o que é isso. Se você pensar bem, quando fala assim, capacitismo, tem pouquíssimo tempo que se fala disso. E até a gente entender o que é o capacitismo, que... Então, quando se... Fala isso para quem está ouvindo, explica para quem está ouvindo o que é o capacitismo, né? Então, muitas vezes o capacitismo está até no elogio. Por exemplo, eu como mãe de autista, né? E que é um artista, foi até por isso que eu trouxe, porque a minha casa, gente, é uma loucura. Meu marido foi, eu tô aqui no ateliê, que é o ateliê sala, porque eu não tenho ateliê, minha sala se tornou ateliê do meu filho. Mas isso não me incomoda assim, a hora que tem muita coisa, que precisa algumas coisas arrumar, porque é isso que eu vivo. E aí, quando as pessoas falam, o capacitismo é até o elogio. Gente, mas ele... A Drica já deve ter passado por isso muitas vezes. Até quando alguém elogia, que fala assim, nossa, mas ele não parece que é autista. Nossa, mas ele consegue fazer isso. Nossa, mas ele é tão inteligente. O mas, o nossa, a forma como as pessoas falam é um capacitismo. Violene, até uma coisa assim, a gente saindo da pessoa com deficiência e indo para a mulher, né? Colocando aqui que é capacitismo.
para a mulher, mas isso vai é mais usado para a pessoa com deficiência, tá, gente? Mas é um exemplo. Por exemplo, eu já cheguei em empregos com o meu currículo e mostrei. Isso é dizer que pela alguma característica sua você não consegue, não tem capacidade de exercer aquele papel. Então a pessoa leu o meu currículo, olhou para mim e falou assim: mas você, negra, tem todo esse conhecimento? Quer dizer que negro não tem condições de ter um currículo? Isso é seu currículo mesmo? Outra coisa é a pessoa virar e falar, por exemplo, aquele homem que ele morreu agora, que era o cara mais inteligente, físico mais inteligente do mundo. Ele não falava, fazia tudo com a boca, tinha uma voz. A pessoa olha na cadeira de roda e perguntava para quem estava empurrando a cadeira, quem estava ao lado dele, qual o nome dele, se ele come, como que ele come. Fica perguntando assim as coisas para outra pessoa, porque acha que ele não tem condições de explicar, sendo que ele pode por ele mesmo. Então, são atitudes todas carinhosas, porque às vezes eu chego assim para a Iolene e falo: Iolene, como é que o seu filho chama? Ele faz essas coisas, tem alguém que faz a arte do lado dele? Você deixa ele sozinho mexer com argila? Você deixa ele sozinho mexer com papel? E se ele comer um homem, um rapaz, né? E aí a pessoa pergunta, sempre dizendo que o outro, apesar de ter o corpo normal, porque ele tem um nome de alguma deficiência, ele não pode. E a limitação, às vezes, por exemplo, a limitação do diabetes. Eu só não posso comer açúcar, mas eu posso comer todas as coisas, é só não pôr açúcar. E é sobre isso que a gente quer dizer quando a gente quer acabar com o capacitismo. A pessoa com deficiência pode todas as coisas. Só, por exemplo, o autista, que tem que também um espectro, uma coisa bem grande. Um autista que tem uma limitação no toque, ele vai fazer tudo na empresa, não fica encostando nele. Pronto. O resto ele vai trabalhar como qualquer outro funcionário seu. E aí você não vai capacitar a pessoa, porque ela tem no currículo também uma deficiência, que é o autismo. O cadeirante, você vai ter que ter mudança arquitetônica na sua empresa. Mas ele vai trabalhar igual outro. Ah, mas como que ele vai no banheiro? Igual todo mundo. Abre a porta, entra lá e usa. Entendeu? Ou quer que filma. Mas tem que ser ignorante sem educação aqui, dizendo que essa pergunta sua, essa resposta é grossa. Não, a gente já chegou conversando normalmente, falando: eu posso trabalhar, esse currículo aqui, eu sou mesmo uma doutora, sou uma advogada, mas estou na cadeira de roda, eu posso trabalhar. Mas aí a pessoa fala: não, por cada cadeira eu não vou te chamar. Aí as pessoas começaram a ter essa briga. Hoje nós estamos realmente em briga e o capacitismo é muito, muito mesmo para colocação no mercado de trabalho. Porque a pessoa é capaz e eu falo: Adriana, você não vai ser apresentadora do jornalismo porque você é negra. Pronto. E aí a gente perde uma Glória Maria da vida, porque ela é negra. E é por essa luta que nós, os negros, nós, os familiares de pessoas com deficiência, e nós também que defendemos a pessoa do movimento LGBTQIA+, temos esse cuidado, porque por causa de uma característica, todo o corpo padece. Então, explica para a gente, Iolene, né, sobre o capacitismo. O capacitismo porque quando a gente fala em deficiência, a palavra já vem com um peso, mas é porque as pessoas não pensam sobre a palavra. Porque, por exemplo, eu tenho 8,5 graus de miopia e eu tiro óculos porque para eu enxergar vocês, para eu ver mais perto. É uma deficiência. Sem o meu óculos eu não ando. Não é verdade? É uma deficiência, mas essa deficiência, ela não é percebida pela sociedade, porque não interessa. O capacitismo é achar que a pessoa que tem alguma deficiência,
E principalmente as deficiências não visíveis. Porque o autista, você não sabe que ele é autista, você não percebe, né? Principalmente o de nível 1, né? O de nível 2. Mas você mesmo não percebe, não tem nenhuma característica física nele que mostre uma deficiência. Então, o capacitismo é achar que alguém que tem uma deficiência, ela é menos inteligente ou menos capaz, que é o que a Drica acabou de dar o exemplo. E não é isso, né? E quando a Drica fala do transtorno, do espectro, por que se usa, antes se falava pessoa autista ou com autismo? Ninguém é com autismo. A pessoa é autista e é um transtorno e um espectro, porque dentro do autismo tem várias características, nenhum autista é igual ao outro. Então, um tem sensibilidade ao toque, meu filho não tem sensibilidade ao toque, mas abraça todo meio estranho assim, mas ele tem sensibilidade ao barulho. Então, por que a gente luta, né, para que vivamos num lugar, por exemplo, ele não gostava do futebol, hoje ele já gosta do futebol, mas qual que é o problema do futebol? O futebol vem com o foguete, e o foguete incomoda. Festa de aniversário, tinha balão, balão incomoda, estourar. Hoje ele já aprendeu a lidar com isso, porque ninguém se torna autista ou deixa de ser autista, né? O autismo, ele é percebido e manifestado na infância, a partir dos 3 anos começa a se perceber, porque a partir dos 3 anos começa a se tornar uma pessoa, né, Cris? Até então era um bebê todo em que a gente vai e leva para cá, conduz para lá, passivo, né? Na e verdade, quando ele começa hoje até já começa a se perceber antes disso. Sim. Eu percebia antes, bem antes, que o meu filho tinha uma diferença. Eu comparava com a filha de um amigo meu, que tinha a mesma idade. Eu comparava assim, eu falava, gente, muito diferente. Ele não chora. Ele não chorava, ele fazia assim, ah. Até um amigo falou assim, esse menino é bom demais, não chora. Mas também não dormia. Então você vê algumas coisas, e aí você vai investigando, prestando atenção, né, as diferenças. E como que é muito impressionante, como que a sociedade tem uma dificuldade de lidar com as diferenças. O meu cabelo anelado, o seu cabelo liso anelado, lindo, aliás, por sinal, Cris, maravilhoso. O cabelo da Cris anelado, diferente do meu anelado, né, Drica? O cabelo, olha, os nossos 3... E as pessoas têm uma dificuldade. Com a sua beleza maravilhosa, né, Yolene? E é isso que é maravilhoso na diversidade humana, né? Todas são Exatamente. cacheadas, cada um com uma característica diferente do cacho. E nós somos cacheadas. Cacheadas. E podemos... E aí, por exemplo, numa característica dessa de cacheado, só pelo cacheado, podemos dizer que as 3 são negras, porque o cabelo deu cacho. Mas só que no Brasil, a única negra é eu, porque eu tenho a pele escura. Né? Eu estou falando assim, pelo jeito que antes a gente julgava, que hoje no Brasil já tem negro de pele clara. Então a gente tem que entender que há um caminho a se formar até em todas as coisas. A gente está vivendo, e espero que não seja a música do Ira, vivendo e não aprendendo, mas que aqui mesmo é um espaço de viver e aprender. E a gente está aqui aprendendo com a Yolene, gente, ela é uma atriz, uma diva mesmo do nosso teatro mineiro. Quem frequenta os palcos do Teatro Mineiro conhece a Yolene, uma mulher surpreendente, que usa a arte para informar sobre a pessoa com deficiência, criou a Azateia, né? Nós vamos falar na semana que vem com a pessoa que está presidente da Azateia agora, que é a Cíntia Prata. Semana que vem nós vamos falar sobre a pessoa com deficiência, o autismo e as políticas públicas. E eu queria pedir para vocês, que a gente esquece de pedir, para vocês continuarem aí clicando no coraçãozinho, para que o Instagram entenda que as nossas lives estão sendo legais. E também cliquem no aviãozinho, porque no aviãozinho você convida os seus amigos, que é da sua lista aí de contatos, para vir para a nossa live. E clicando no coração, você explica para o Instagram
que a nossa live está legal e o Instagram começa a convidar as pessoas para vir para a nossa live. Então, olha, é um outro caminho. Como que eu posso ajudar as pessoas na onde eu estou? E a Iolene criou um caminho de conectar as famílias, de conectar ela mesma como mãe. Olha, eu fui vendo a diferença. Como que foi, então, Iolene, que você conseguiu aceitar essa diferença, que é uma das coisas que também nós, familiares de pessoas com deficiência, sofremos muito nessa coisa de aceitar. Tem gente que até hoje, mesmo estando com um diagnóstico, né, formatado pelo médico, pela justiça, pela polícia, por todos os lugares que tem gente, igreja, Estado, saúde, todo lugar que dá para falar que o filho às vezes um filho com uma deficiência visível, igual ao do João, meu filho, cadeirante, e tudo, a gente pergunta, então, mãezinha, qual a deficiência que seu filho tem? Não, meu filho não tem deficiência, não, porque o laudo ainda não tem certeza, então ele não tem nada ainda. Como que é essa... A arte também te ajudou a passar por esse pedaço que eu passei e é difícil, né? E a viver a adolescência, a maturidade. Conta assim pra gente, resumindo, que eu estou pedindo para você me contar uma história grande, né? Infância, adolescência e tudo. Eu acho que, para mim, o seguinte, eu me acho, assim, um pouco diferente. Não no sentido que eu sou diferente como pessoa, mas que eu tinha algumas dificuldades, e a Cris vai me ajudar nisso, na escola, em compreender algumas coisas. Então, eu vou começar por mim, assim. Então, eu tinha muitas dificuldades em compreender mesmo, assim. Às vezes até o professor explicando, não estava entendendo nada, mas eu fingia que estava entendendo. Então, na verdade, eu nem sou uma mulher tão incrível, eu sou uma boa fingidora. Porque é isso que é ser atriz. Eu finjo tão bem que eu convenço as pessoas. Ontem a Natália, minha querida Natália, parceira, professora de teatro também do Colégio Santo Antônio, ela falou assim, Iolene, a Iolene tem uma autoestima. Eu falei, tenho nada, eu sou boa atriz. Então, eu fui aprendendo a lidar e o teatro me salvou nisso. Primeiro, desde a minha infância que eu desenho. Eu desenhava. Aí, quando eu fui para o primeiro... para o Fundamental 1, né, no primeiro a quarto ano, eu fazia bijuterias e dava para as meninas, eu acho que era para ser aceita. E aí, hoje eu fico pensando, gente, acho que eu vou começar a voltar a fazer bijuteria. Então, eu comecei a achar elementos e artimanhas para lidar com a dificuldade do dia a dia. E o lugar para mim, por que eu falo que o teatro me salvou? Porque o lugar para mim de conforto não é o dia a dia. O dia a dia para mim é difícil. Igual eu falei, gente, a ansiedade de vir para a live, uma coisa simples, que eu sei que é simples, mas é difícil. De fazer alguma coisa diferente, mas estar no palco, para mim, é confortável. É muito interessante isso, né? Da mesma forma que eu vejo que a criação, as criações do meu filho, esse momento dele que ele cria o dia inteiro, o tempo inteiro, é um lugar de conforto para ele. Entendeu? É o lugar dele. Porque a vida é mais difícil mesmo, gente. Mas não quer dizer que ela não é boa também. Porque essas dificuldades também é boa. E às vezes a gente tem que levar um pouco no bom humor, sabe? Quando alguém assim muito idiota fala alguma coisa, e é idiota mesmo, porque às vezes é alguém que tem conhecimento e fala alguma coisa assim, por exemplo, não, seu cabelo não é ruim não, seu cabelo é até bom. Entendeu? Por exemplo, você fala, ai, meu cabelo... Eu tô citando o exemplo do cabelo para ficar mais leve, para não falar alguma coisa, né, muito pesada. Então, você ouve, às vezes, termos, jeitos de falar muito, muito absurdos, em pleno 2023, com muitos acessos. Mas o acesso também você tem se você quer ter, né? Você vai buscar na literatura, ou na internet, ou na arte. E quando a gente fala do cinema, por exemplo, eu assisti um filme, que por favor não assistam, mas é para vocês não assistirem mesmo. Que o filme, ele tem tudo para ser um filme até legal. Chama Irreversível.
É irreversível. Ele tem uma cena de estupro que dura 10 minutos, porque eu marquei, que é horrível. Então ela não, sabe, Cris, que você comentou assim, que provoca, ela não me provoca, ela me causa mal. Por que ela me causou mal? Porque eu fiquei pensando assim, essa atriz está sofrendo de verdade alguma agressão. Ele está puxando o cabelo dela de verdade, ele está machucando ela de verdade. Então, o que o filme tinha que passar, não me passou. Porque ele não usou a arte de forma dentro das possibilidades que a arte tem. Da beleza, da música. Você usou a cena era seca e muito ruim de assistir. E aí, quando você me traz esse livro de poemas, olha que legal esse livro. Ela falou de algo tão pesado, mas ludicamente. Mas vai atingir. Então, eu acho que talvez, Cris, a arte precisa repensar toda mesmo. Eu estou fazendo uma crítica que eu posso até ser criticada, mas talvez estamos no momento de descobrir algo novo, de buscar, e tem uma moçada aí fazendo, entendeu? Música, por exemplo, eu acho muito engraçado quando as pessoas da minha idade, ou mais velho, até mais novo, falam, hoje em dia ninguém faz música boa. Eu falei, como assim? Então vai ouvir. Porque quem me aplica música hoje é o Gui, né? E eu nem quero ouvir, eu já ouvi muitas minhas músicas dos anos 80, eu quero ouvir as músicas de hoje, né? E ele escuta as músicas dos anos 80, quer dizer, não vai deixar de ouvir, não vai acabar, mas hoje tem sim muita gente fazendo. E então, eu vou até apresentar para vocês já devem conhecer. Vocês conhecem o Hernani? Não. O Hernani Alves, ele é um artista plástico. Ele faz parte da Zaté e ele chegou muito... Ele não vai incomodar eu falar dele, não. Por isso que eu vou falar. Que hoje ele é meu amigo. É esse moço aqui que fez este livro. E o Hernani descobriu ser autista já adulto. Ele já era artista plástico e cineasta. E por isso que ele escreveu este livro, Colapso Azul, que ele fala e instrui. É muito legal o livro. Depois eu mando para vocês, tá? Tá. E ele fala muito dessa vivência, desse lugar de ser autista, e é muito fácil de ler o livro, porque ele é bem objetivo, que é uma das características do autismo, né, gente? O autismo, ele é muito objetivo. Então, igual eu falei assim, você namorar com um homem autista, por exemplo, eu vi pelo meu filho. O que o homem faz quando ele quer terminar um relacionamento? Ele te enrola, ele não te liga até você terminar. Então, quando a gente fala assim, as mulheres terminam o relacionamento, na verdade, elas terminam porque já acabou. Agora desconfiar, né? As mulheres desconfiam tarde, porque o homem já foi embora, mas ela tá lá. E aí, agora ele não. Ele vai chegar o momento que ele não vai dar conta, vai falar. Ele acaba e fala. Ele não faz o jogo, porque ele não sabe fazer o jogo social. Essa é uma das características. E que eu ensinei muito meu filho. Eu falei, tem momento aqui que você não pode falar a verdade. Porque como que vai sobreviver sem a máscara social? Né? E hoje ele faz tantas máscaras, e quando ele põe a máscara, eu acho que muitas vezes é uma forma dele se expressar de algum sentimento que ele está. Mas quando eu tô com a máscara, eu posso falar o que eu quiser, porque não sou eu falando. É uma máscara. Né? Então eu não estou me expondo, eu mesma. Eu estou usando um personagem para me expor. E é assim que é a arte. Van Gogh, gente, Van Gogh, o que aquele homem sofreu na vida, com muita discriminação. E o Van Gogh sofria... tem um filme lindo que vocês têm que assistir, Com Amor, Van Gogh. Eu não sei se já viu, Cris? É lindo. Sua filha vai amar. Dele, ele está na minha lista, mas ainda não. Lindo. Vocês têm que assistir. Você tem que assistir, Drica, com o João, porque é lindo. E aí, eu sei que o João gosta de cinema, porque eu lembro quando a gente fez lá em Santa Teresa. Acho que foi quando eu te conheci ao vivo, que a gente fez aquele cinema interativo. Foi muito legal, né? O Cine Santa Teresa foi
tão delicado com a gente, recebeu, fez... Acho que foi o primeiro lugar que eu vi fazer um cinema aberto, né, para as pessoas com deficiência, com E continua adequado. até hoje. A gente Continua até hoje. continua, já tendo aquela sessão maravilhosa que a gente pode levar, né? Inclusive, gente, mineiros aqui de Belo Horizonte. Você que tem um familiar com deficiência, uma amiga que tem um filho com deficiência, fala com ela para ter esse momento de teatro, de cinema em família. Uma vez por mês tem a sessão azul, que é maravilhosa. Eles têm assim, um afeto, um carinho. Como o mineiro mesmo sabe receber. O Teatro Santa Teresa recebe a gente acolhedoramente. Sabe, assim, aquele chazinho, a rosquinha, o docinho, tudo bonitinho. Não tem chá e biscoito e rosquinha lá, não, tá, gente? É um cinema. Mas é um cinema que acolhe você e sua família com um carinho assim, maravilhoso. Você pode chegar do jeito que for. Tem elevador para o João, tem tudo bonitinho. Você não precisa de se sentir constrangida. A casa é sua. Aonde que fica? Na pracinha do Santa Teresa, é o Cine Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Ali é perto da Rua Estrela do Sul, aquela igreja ali perto do Bolão, no centro, na praça de Santa Teresa. No lado, eu tenho problema com a esquerda e direita, mas tipo assim, desse lado é o lado esquerdo da praça. Tem um mármore ao lado esquerdo, né? Descendo a mármore do lado esquerdo. Logo depois de um posto de gasolina, é antigo. E a prefeitura retomou, porque ele ficou muito tempo fechado, né? Mas já tem uns anos também que eles voltaram, é comandado pela Secretaria de Cultura, então, assim, é bem legal. E o próprio Boulevard, aqui o Cinema Boulevard, a Asa Teia conquista também de ter, os autistas pagam meia, e o acompanhante, antes da lei. A gente conseguiu criar o Savieto, conseguiu, né, através do Savieto, porque foi ele que realmente foi lá, a Cíntia, que estão mais à frente dessas políticas, por isso que eu vou deixar mesmo, que a Cíntia vai falar isso muito bem semana que vem, porque ela sabe mesmo, é uma lutadora, uma fundadora junto comigo da Asa Teia, né? E aí, assim, e é muito interessante, vou contar um caso para vocês no Cine Boulevard, porque o Cine Boulevard, antes da pandemia, tinha as bilheteiras, né? As pessoas que vendiam. E agora não tem mais, depois da pandemia, você compra direto lá no caixa, né, e tal. No caixa eletrônico. E o Gui é um cinéfilo, então ele vai em tudo. Então era muito engraçado, porque ele já chegava lá, as bilheteiras falavam assim, já sei, ele é meia. Elas já conheciam ele. E já... Então, olha como que é uma conquista, assim, né? Elas já sabiam que ele era autista, elas tinham, assim, uma admiração por ele, um carinho, e é este lugar que a gente precisa, que é uma caminhada, mas é esse lugar de acolhimento nas empresas, né, porque até o Dr. Walter fala, hoje não se usa mais o termo Asperger, né, a gente fala nível 1, nível 2, nível 3, então o autista de nível 1, que ele não tem nenhum comprometimento, e que não quer dizer... Vou abrir um parêntese aqui. Não quer dizer que o autista de nível 2, ele não vai ser produtivo, não. Que o autista que não fala, não vai, quando criança, não vai vir a falar e também não vai ser produtivo, né? Eu conheço alguns aí de quase 40 anos que não falavam até os 7, que hoje trabalha em empresa, fez faculdade, tem uma forma de falar um pouco diferente, mas ele é produtivo do mesmo jeito. E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, para o lugar que a gente vive, que no caso é o país que a gente vive, e a cidade que a gente vive, e as pessoas com quem a gente convive, né? Então, é muito interessante, porque até o Dr. Walter, numa das palestras, que é o psiquiatra, né, um dos mais especialistas, ele fala assim, olha, você ter um autista como funcionário é maravilhoso, porque ele tem um hiperfoco, ele não faz fofoca,
Ele não vai sair fazendo fofoca. Ele vai chegar naquele trabalho. O mais cedo vai ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque ele tem um hiperfoco. Então... E uma certa rigidez também, típica, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, é uma deficiência que você pode aproveitar ela muito bem. E vou falar para vocês, nos últimos fóruns que a gente fez com empresas, né, pelo Sebrae e tudo, as empresas já começaram a perceber isso. Empresas que têm uma visão, claro, né, não de escravagista ou de exploração, uma empresa que quer crescer pela empresa, né? Assim como o Google, né? Essas empresas cresceram e foi assim, com as diferenças, né? Então, perceber, gente, mostrar que ter uma deficiência é ter uma diferença que tem um lugar em determinados lugares. Por exemplo, na escola, ter um aluno... Fala, Drica, pode falar. Não, pode falar, conclui. Na escola, incluir um aluno, eu sou professora também, né, há anos. E eu sou professora que eu cuido dessa inclusão no meu dia a dia antes de ter um filho com deficiência, porque, por mim, porque eu sentia a falta de ser incluída muitas vezes na escola, né? O lugar que eu me senti mais incluída foi na faculdade, sabe? Assim, na UFMG, na UFOP, porque até então eu sempre me senti um pouco desconfortável. Então, como eu estou dentro da escola, eu tento fazer o mais confortável possível para os meus alunos. Entendeu? Então, por exemplo, ter um aluno com deficiência não vai fazer com que seus alunos aprendam menos. Pelo contrário, porque ele vai aprender mais do que só o conteúdo. Ele vai aprender a lidar, e você, quando usa os alunos, gente, eles lidam com isso muito bem. É só informar, é só levar para eles, colocá-los como agentes de cuidadores. E não só cuidadores, mas ele vai aprender com o outro. Um aluno com deficiência, ele vai ensinar. Por exemplo, se ele tem um aluno cadeirante, como na escola tem, já teve, o aluno vai aprender a conduzir aquele cadeirante, ele não vai sair correndo. E aí, quando ele for viver em sociedade, ele vai saber lidar com as diferenças que ele vai encontrar durante a vida dele. E aí, é assim que a gente vai construir uma sociedade civilizada. Não venham me falar que uma sociedade civilizada é civilizada sem que todos sejam incluídos. Então, ela não é civilizada. Ela está em processo civilizatório. Uhum. E é tão interessante isso de ser civilizado, estar em processo de civilização, a gente entender os processos que acontecem. O tão bonito, né? E eu lembro, na nossa época, você fala da escola, o nosso medo era da loura e da bruxa que tinha no banheiro. Aí tinha menina que falava, mãe, eu não vou na aula porque alguém falou que tem uma bruxa lá, a gente tinha medo dessa bruxa. Hoje, a gente, pai, está com medo de deixar o filho ir porque realmente tem violência mesmo, física, e violência, há um comprometimento com a questão da violência nos locais de escola, nos locais de convivência coletiva, né, o rolezinho do shopping, que eles vão lá bater nos outros, vão roubar. Tem essas ideias esquisitas, porque não se construiu o espaço de respeito um pelo outro. Então, é um passo, você sabe, levar os meninos lá para o sítio, e aí as crianças com e as crianças sem deficiência, e aí eu misturo eles e eles começam a brincar. E esse ano nós fomos para a praia, eu fui para a praia, e os meninos que tinham ido no ano passado também para a praia, uns meninos que não têm deficiência, uns jovens, adolescentes, que estavam todos com namoradinha, todo mundo curtindo,
E eu pensei, nós levamos, nossa, agora essa última viagem só tinha adolescente para curtir. Eu falei, então, eu não vou conseguir ter ajuda com os nossos cadeirantes, com as pessoas com deficiência. Nós fomos para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e aí passando aquelas ilhas com cadeirante, a dificuldade de descer do barco para entrar, não teve. Eu falei, não, eu estou ferrada, carregar a cadeira aqui, eu vou ficar cansada. Eu não fiquei um minuto sequer cansada. Um dia que os meninos foram, eles aprenderam ano passado como que faz. Nesse ano, eu não precisei de pedir, assim, ajuda. Adriano, um é meu. Adriano, o Davi é meu. O Moisés é meu. E os meninos pegaram e carregavam e levavam. Foi lá, chegou e a gente ficou com o instrutor aqui, ó, o moço do barco. Nós estamos com pessoas com cadeira de roda e a gente precisa disso e disso. Eu não precisei de falar. Então, assim, o tanto e o comprometimento dos meninos, Adriana, dessa que eu não vou descer, não vou beber, eu vou ficar aqui porque eu estou cuidando do Juan, e é o meu compromisso. O Juan é mais pesadinho. Que bonitinho, eles tinham responsabilidade e era de boa, eu não pedi assim, não falei para ninguém, porque eu falei, eles foram passear, vou pedir eles, não vai. Ele falou para mim, eu não vou. Davi chegou, Adriana, eu não vou, não. Eu vou ficar com o Juan aqui e vou ficar de boa, não vai fazer. Então, é muito importante a convivência. Quando você se limita, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu sou pobre, eu sou da leste, eu vou viver com os da leste. Eu sou da sul, vou viver com os da sul. Quando mistura as tintas, quando a gente mistura as diferenças, o quanto de bom que isso traz. E voltando para o começo da AME, eu falava muito com a Marta, que criou a Tina Descolada, ela era minha psicóloga. Marta, eu não consigo brincar com o João, eu não consigo trazer, porque não tem jeito. E aí nós começamos na terapia brincando, e a Tina Descolada foi nascendo, e a gente foi trazendo um lúdico. Gente, hoje os meus sobrinhos todos aprenderam a brincar com a deficiência, meus sobrinhos aprenderam Libras, eles falam Libras, e se envolveram. O meu sobrinho está lá na África e falou, tia, aqui tem pouca pessoa com deficiência desse jeito aí do seu, de estar na rua, porque eles ficam mesmo dentro de casa, tem que ir levar para a rua. Ele já está querendo, lá na África foi inclusão também, e ele está fazendo um trabalho numa missão evangélica, de ser evangelismo mesmo, de catequizar as pessoas, mas ele está pensando na saúde, na inclusão, em ter culto com Libras, aqui não tem, como é que faz para as pessoas participarem. Então, é muito importante a gente ensinar. E a Tina foi um elo. A Laís pegou as bonequinhas dela tudo e falou, sua tia, pode ser autista, pode ser não sei o que, foi colocando. Dá para a Tina para poder representar cada deficiência que não vê nas Barbie. E ela deu as Barbies dela tudo, e ela tinha que fazer umas 50 Barbies para poder fazer. E aí tem a preta, e elas estão lá no arsenal da Tina, essas bonecas que representam as tantas possibilidades. Então, o quanto que a gente poder trazer o lúdico para a nossa brincadeira, não ensinar só o menino a fazer comidinha, que a gente ensina a varrer casa, fazer a comidinha, brincando também. Mas a gente pode ensinar que existe um cadeirante, existe uma pessoa amputada, existe uma pessoa que não tem um nariz e ela continua sendo igual. E é tão fácil de colocar isso. Você fala, o Gui faz esses tanto de esculturas dele, ele representa alguma coisa. E é tão bom quando a gente olha, por exemplo, um monte de papel embolado, para quem não entende de arte, é um monte de papel embolado. E aí o Gui vira com a gente e fala assim, isso aqui significa um mundo em construção. E aí quando você começa a ouvir a explicação do porquê que ele embolou aquele papel, e ele explica o que significa aquela escultura, você consegue compreender dimensões diferenciadas do universo. A filha do meu amigo, ele mostrou para mim um desenho ontem, ela desenhou a perna com o símbolo da onça, um braço vermelho,
e uma coisa, um desenho todo cheio de coisas assim, que você olha, um boneco esquisito. E aí ele falou comigo, ela explicou para mim que ela quer dar pro Lula. E na barriga tem um mapa do Brasil todo de risquinho. Ou tem que ver, o mapa do Brasil é enorme de riscos, de pauzinho. É porque é as bilhões de pessoas que estão no nosso Brasil, é o número de pessoas do mundo, e tem que ter lugar para todo mundo aqui dentro desse mapa, dentro do Brasil. E ela mostrou no corpo, representava as várias coisas que tem o sistema, o ecossistema do Brasil, sabe? Tem o cerrado, tem a mata, tem tudo no corpo da pessoa. E ele falou comigo, ela explicou, Adriana, que é com a nossa mão que a gente está construindo a violência. Então a gente tem que preparar as nossas mãos para a paz. Onde que sai a ideia de um menino de 17 anos disso? Então, a gente na escola, com a arte, com o nosso exemplo de vida, a gente faz as pessoas entenderem lugares e saber que ela faz parte. Porque tem muita gente que não sabe nem do ecossistema do nosso país, mas ele está na escola quebrando cadeira, ele está na escola quebrando as carteiras, ele está na escola pichando uma parede. Então, a gente tem que explicar. Isso que você está falando é tão importante, né? E a Iolene também falou um pouco no início da live sobre a questão da arte, e sobre, você falou também que o Gui gosta muito de desenhar, como que cada um tem uma habilidade, uma abertura para o aprendizado e para a expressão que é diferente, né? Então, que a nossa educação, ela tenta formatar todo mundo, né? Num modelo, e não cabe todo mundo, né? Eu tenho aqui gêmeos, sabe, Helene? A Manu e o Vicente, que, apesar de serem gêmeos, eles são pessoas completamente distintas, completamente diferentes uma da outra, né? A Manuela é uma menina mais racional, rápida, boa na matemática, e não tem nada a ver com as características do Vicente, que ele é do desenho, ele é da arte, ele é da música, ele é do som, ele é da imagem, né? Então, ele se expressa muito mais. A gente está aqui morando, passando uma temporada em Florianópolis, e eles vieram estudar numa escola que não é tão tradicional quanto que eles estudavam em Belo Horizonte. E aí algumas atividades tem que desenhar, pronto, tá? Ele ali se expressando, né? O conhecimento para ele chega muito mais fácil quando ele pode, né, mesclar tanto a informação quanto a imagem, o desenho, o sensorial, porque é uma via que acessa ele mais rápido. Então, quando a gente quer que todo mundo aprenda e comunique só de uma forma, o quanto o mundo fica limitado, né? E o quanto que a gente apreende, o quanto que a gente amplia e expande quando a gente está com a diferença, porque o outro vai trazer percepções que a gente não tem. Eu atendo casais de família, né? E eu acho tão surpreendente esses encontros, sabe? Eu me coloco sempre numa posição, eu estou aqui para conhecer vocês, e eu não sei, vocês são especialistas em vocês, na vida de vocês, nas soluções e nos problemas de vocês, e eu não sei sobre isso. Eu tenho conhecimento técnico, mas eu só vou poder usar meu conhecimento técnico se a gente conseguir interagir. Então eu preciso ouvir vocês, né? E aí, quando você vê um armado, e você vai olhar por que essa pessoa se armou diante do outro, e ela abre para dizer dessas dores aquilo que no primeiro momento você tinha, e fala assim, nossa, pessoa, né? Você vai desarmando junto e fala, meu Deus, olha o que está por trás disso, né? E aí o outro escuta, porque às vezes naquela relação de embate, eu não paro para ter uma escuta empática, de entender de onde que aquela pessoa está falando quando ela se arma. E eu fico até emocionada de falar sobre isso, porque aí começa um novo mundo a abrir, porque a gente simplesmente parou para ouvir, para sair das
nossas certezas, que você estava colocando no início, né? Eu quero falar nesse lugar da certeza, porque esse lugar da certeza limita tanto a gente na interação, né? Limita a gente tanto do aprendizado. Lembra esse livrinho que eu falei para vocês ontem? A menina estava dizendo, gente, eu era a irmã caçula, e como a minha irmã mais velha faleceu, eu vou me tornar a irmã mais velha. Oi, estão me ouvindo ou não? Sim, vai cortar em 10 segundos.